John Wick é uma franquia bem única em termos de ação no cinema hollywoodiano. O que começou apenas como um homem querendo vingar a morte do seu cachorro foi cada vez crescendo mais, tanto em termos de ação quanto da mitologia desse mundo de assassinos, o que acaba culminando nesse capítulo 4 chamado Baba Yaga, que traz o melhor e também o pior que essa franquia nos entregou até então. A trama continua onde o terceiro parou, com John Wick tendo que enfrentar assassinos ao redor do mundo, que querem a recompensa cada vez maior que a alta cúpula colocou sob sua cabeça. E para garantir que o John Wick seja parado de vez, a alta cúpula dá grandes poderes para um tal de Marquês encurralar o Baba Yaga. Um problema que o terceiro filme tem pra mim é que ele está muito mais preocupado em expandir esse universo, essa mitologia, do que exatamente contar uma boa história para o seu protagonista. Eu sinto que o quarto filme ele encontra um equilíbrio melhor entre esses pontos. Ele consegue expandir o mundo ao mesmo tempo que liga-se isso com a história do John Wick e tal, que o terceiro já fazia. Mas eu sinto que o 4 encontra um ponto melhor para unir essas duas questões. E um ponto que me acompanhava constantemente enquanto eu estava vendo Baba Yaga era justamente de por que o John Wick está fazendo isso? Que eu sinto que é uma pergunta que vem desde o final do segundo, ou às vezes até colocando no final do primeiro, porque toda a história do John Wick inicialmente é esse homem que está basicamente desistindo da vida porque ele perdeu o amor da vida dele e tudo que ele havia feito até então para conseguir sair desse mundo de assassinos acaba meio que sendo jogado fora. E aí eu sinto que esse quarto filme, fiquei muito tempo com isso na cabeça de por que ele está fazendo isso, por que ele continua, por que ele segue em frente. E eu sinto que o filme consegue dar uma resposta para essa questão de uma forma satisfatória, eu diria até, e muito bonita, só que isso só vem no final do filme. Então eu sinto que são 3 horas, no final das contas, que acabam não se justificando para ter essa duração toda, porque o fio narrativo que existe em John Wick 4 é extremamente frágil. Ainda mais quando você percebe que o tempo que passa entre o primeiro e o quarto filme não é relativamente longo assim. Então, pra mim, fica a impressão de que esse quarto filme acaba sendo um terceiro ato de uma longa história que a gente vem acompanhando há quase uma década atrás. E esse finale acaba sendo muito mais uma história sobre consequências e sobre muita ação. O terceiro já tinha muito isso, mas eu acho que o quarto faz isso de uma forma muito melhor e ouso dizer até que seria muito mais interessante para o filme como um todo se o capítulo 3 simplesmente não tivesse existido e pulasse do 2 direto pro quarto. Rapidinho, tá curtindo o vídeo? Gosta de John Wick? Deixa o like, isso ajuda demais esse vídeo a chegar a mais pessoas e assina o canal para fazer aqui parte da comunidade do Bilheteirão. Mas se o roteiro deixa a desejar em vários pontos, eu sinto que a ação, por outro lado, ela tá num patamar muito alto. A direção do Chad Stahelski entrega sequências de ação as melhores da franquia e ouso a dizer as melhores do cinema atualmente hollywoodiano em questão mesmo, porque o tanto de filme de super-herói que a gente tem, um tanto de filme de ação que a gente tem e nenhum chega aos pés do que o John Wick faz, mostra muito o valor que essa franquia tem em termos de ação mesmo, porque, sem sacanagem, é surreal como esse filme ele vai escalando. Isso porque já tem cena de ação boa nos filmes anteriores da franquia, mas esse quarto ele consegue fazer uma melhor do que a outra. E aí eles vão misturar armas, katanas, carros, motos, cachorro, campainha, nunchaku, o que tiver ao alcance dos personagens, principalmente do John Wick, para ser usado como arma, ele vai recorrer a esse item. E pra mim uma das melhores sequências de ação desse filme, que acaba sendo um plano longo, é quando você percebe que não está sendo cortado, onde a câmera está sendo posicionada, que acabou me remetendo a um jogo de ação também, que é muito frenético, que o ritmo não para, e que você vai ficando dentro do ritmo do jogo que você está jogando, que é Hotline Miami. Então até isso eles puxaram para dentro do contexto do filme, que eu achei muito incrível. E aí a gente pensa que tem um jogo do John Wick que não é tão bom, e quão bom poderia ser um jogo do John Wick se fosse nessa pegada. Tanto que pra mim, só essa cena dentro desse filme de quase 3 horas vale o filme. E o que acaba sendo muito divertido, narrativamente falando, é que o filme apresenta, no caso, né, 2 novos personagens, que um deles é o Tracker ou Ninguém, que é um caçador de recompensas muito bem preparado, que tem um cachorro, e o Ken, que é interpretado pelo Donnie Yen,
que cria uma dinâmica muito interessante ali com o John Wick. Vira quase que três homens em conflito, tem o bom, o mal e o feio nesse sentido, porque cada um age de uma maneira e aí fica interessante ver na sequência de ação como cada um está agindo nessa situação em particular. Além do fato de que o personagem do Donnie Yen acaba sendo muito legal porque ele vira essa pessoa que está ali sendo contratada e manipulada pelo Marquês, e ele tem que conseguir parar o John Wick, ele tem que conseguir capturar o John Wick também. Só que os dois têm uma história passada, eles eram amigos, rivais, e isso vai sendo colocado aqui e ali no filme, e até interessante porque muito do Kane resvala na própria história do John Wick que a gente acompanhou ao longo dos filmes, só que parando num lugar diferente. Então esse paralelo que é feito entre esses dois personagens acaba sendo muito legal. E o Donnie Yen, ele é soberbo assim no papel e mostra a diferença dele pro John Wick, porque ele é tão letal quanto o John Wick, só que ele tem uma finesse nos movimentos dele que o personagem do Keanu Reeves, por exemplo, eu sinto que não tem exatamente. E perto de completar quase 10 anos de existência do primeiro filme, o John Wick 4, o Baba Yaga, consegue ser o mais John Wick de todos os John Wicks possíveis. Ele é o que tem a maior duração, ele é o que tem as melhores e maiores sequências de luta. Eu só sinto que falta pro filme ter um roteiro mais redondinho e que justificasse uma duração tão longa. Eu acho que ele não chega nesse ponto. Por conta disso, o meu filme da franquia favorito continua sendo o segundo. Eu acho que ele é perfeito, aquele filme. Pra mim, ele é o equivalente ao Cavaleiro das Trevas do Batman que o Nolan dirigiu. Pra mim, o John Wick 2 habita o mesmo lugar. Se não houvesse o terceiro e esse Baba Yaga fosse a conclusão, ia ser uma trilogia excelente. Mas aí tem o terceiro ali no meio do caminho, que é um filme legal, mas não muito bom. Mas esse quarto é excelente. E é isso, quando vocês forem assistir John Wick 4, porque eu sei que vocês vão ver, porque esse filme é maravilhoso, deixem nos comentários o que vocês acharam do filme e qual é o seu favorito dos 4 que saíram até então. Assina o canal para fazer parte da comunidade do Bilheterama, o joinha me ajuda demais e a gente se vê na próxima. Tchau, gente.